Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk e hoje como nosso convidado aqui um dos principais juízes de Portugal, que é também coach de CrossFit, professor de natação, personal trainer, coach de CrossFit na CrossFit Del Rey e Be The Change e recentemente o head coach ou head judge da Delta Judge, Bernardo Mudo. Tudo bem, Bernardo? Obrigado, tudo bem, Ricardo. Obrigado pelo convite. Antes, eu é que te agradeço o facto de teres aceito participar aqui no podcast. O teu nome já tinha surgido aqui em episódios anteriores. E aliás, tenho-te a dizer que já recebi várias mensagens de recém-juízes a dizerem que o sonho deles é conseguirem fazer o que tu já fizeste, que é ir a competições no estrangeiro, competições lá fora, Lollapalooza, mais recentemente, mas já, Exatamente. já vamos chegar lá. Era só para teres esta Não, referência. fico muito contente, obviamente, com, com o que a malta, neste caso, diz, que É verdade. ser uma referência já é, para mim já está excelente. Já Já ganhei o tens o dia dia. ganho. Já, isso sem dúvida nenhuma. Verdade, verdade. Bernardo, para quem não te conhece, ficar a conhecer, e para quem já te conhece, se calhar conhecer um bocadinho melhor, conta-nos então o teu percurso. Ok, então, chamo Bernardo Mudo, atualmente vivo em Leiria, sou natural de Coimbra, tenho 29 anos, fiz em janeiro, por isso, recentemente. O mundo do desporto já vem desde que nasci, por isso é como os meus pais e o meu irmão dizem, dos quatro eu tenho desporto para dar e vender, por isso faço por todos, que ajuda. Mas desde cedo que pratiquei todo o tipo de esportes. Os meus pais fizeram-me sempre essa parte que eu acho que é uma mais-valia, é fazer um bocado de tudo, até perceber realmente aquilo que mais gosto. Por isso passei pela natação de competição, passei pela ginástica acrobática, basquetebol, futsal, voleibol, handball, e assim aquela que eu tive mais tempo e que consegui resultados melhores foi no atletismo. Isso no atletismo tive 15 anos de atletismo, que foram assim dito os meus momentos mais altos desportivos, que felizmente consegui, fui atleta de alta competição, representei a seleção nacional várias Espetáculo. vezes, fiz quinto lugar no Campeonato do Mundo, fui bicampeão da Europa. Felizmente tive assim uma boa fase Excelente, desportiva excelente. desde pequenino, sendo obviamente o atletismo aí o meu momento mais alto. Ou seja, quando te envolves em alguma coisa, seja como atleta ou neste caso como juiz, é para ir ao máximo dos máximos. Sim, é para aproveitar ao máximo. Acho Excelente. que é uma forma de conhecer cada vez mais o meu corpo, saber os limites, ou tentar ultrapassar um bocadinho esses limites, obviamente de forma saudável, Excelente. mas é sempre um desafio. É sempre um desafio. Eu por isso antes da pandemia, inscrevi-me no triatlo, Campeonato Nacional de Triatlo, uma coisa que nunca tinha feito, e andei 2 meses a treinar tanto natação, corrida, bicicleta, só para ir Brutal. desfrutar, e posso dizer que foi das coisas mais incríveis que fiz, porque nível mental é um absurdo, é um absurdo. Foste Mas deu para chegar ao final. Era o importante, deu para muito acabar. bom. Tu já estavas era tão farto do confinamento, tu disseste, não, eu tenho que sair de casa, mas com a maior intensidade possível, então vamos nadar, correr, andar de É fazer um bicicleta. bocado tudo, é fazer um bocado tudo. Muito bom. Não, mas felizmente tenho tido sorte, mas também advém de todo o trabalho que tenho tido ao longo dos anos e empenho nesta área desportiva. Dirias que a sorte dá trabalho. A sorte dá muito trabalho, dá muito trabalho. Posso dizer que foram, e isto quem é da alta competição sabe perfeitamente que este mundo da alta competição é saudável
entre aspas, okay? Porque passamos mesmo muitas horas a treinar, em que eu lembro perfeitamente que estava na escola ainda e ia estudar, saía da escola, ia treinar, sempre 3, 4 horas, estudava a seguir, jantava, tentava estudar, porque depois àquela hora não é fácil, o sono começa a pesar, dia a seguir tudo igual, e aquela parte de convivência com malta e isso tudo é sempre difícil, porque temos um objetivo e esse objetivo tem que ser alcançado, e é esse trabalho todo que nos faz com que, obviamente, se perca algumas coisas do dito comum, mortal, mas não me arrependo nada. Era isso que eu te ia perguntar, se sentes que perdeste um bocado da tua infância por seres um atleta de alta competição. Não, é assim, obviamente que perdi coisas de sair à noite, umas quantas vezes, de alguns encontros e isso tudo, é normal, mas ganhei desde viagens para todos os países e mais algum, conhecer pessoas de todo o mundo, e principalmente uma coisa que isso para mim é o principal, subir ao pódio com a bandeira portuguesa. Isso é qualquer coisa de incrível, só mesmo estando lá. Só mesmo sentindo. Só quem passa por essa sensação é que conhece. Sim, nós lá fora, e digo isto como português, e acho que praticamente todos sentem isso, nós lá fora valorizamos muito mais o nosso país. Sem dúvida. Muito mais. Muito mais mesmo. Então na comida, eu em qualquer lado que vou digo que tenho que chegar a casa e comer uma sopa, porque a nossa comida é realmente incrível. Isso não bate qualquer uma. Falando em comida e tendo em conta que tu já tinhas experiência no mundo da alta competição, como é que foi a tua alimentação durante essa infância? Já tinhas algum cuidado especial ou sentias que podias comer o que quisesses, porque também ainda eras jovem? Eu comia o que me apetecia. Né? Não tinhas nenhuma restrição. Não, isto com tanto desporto fazia efeito. Cheguei depois ali a uma altura, neste caso do atletismo, em que numa fase inicial fazemos um bocado de tudo e depois começamos a especializar numa disciplina. E eu foquei-me na parte de lançamentos. Aí o meu corpo mudou assim ou bastante, e até atingir os 130 quilos. Isso era assim, não tinha pescoço, praticamente. Não tinha pescoço. E foi até o dia em que decidi fechar o meu ciclo de atletismo. Tu fazias lançamento de? Eu fazia todos os lançamentos, desde martelo e dardo. Felizmente era daqueles que conseguia ter uma marca razoavelmente boa em todos os lançamentos. Ao contrário de muita gente que se especializa só num, eu não sei, mas como eu vim de provas combinadas, fiz tantos desportos, trouxe-me essas mais-valias, desde agilidade, coordenação, etc. Isto agora é uma curiosidade minha, não é? Quando tu ias a uma competição, só podias escolher um? Ou podias ir para três categorias diferentes? Depende do regulamento. Normalmente só se podia fazer duas. Normalmente só se pode fazer duas. Isso, uma para um dia, outra para outro dia. Ok. Eram dias diferentes também. Sim. Já tinha perguntado, olha bem, vou lançar agora o dardo e a seguir agora vou lançar ali o martelo e já volto. Mas é consoante o objetivo naquele momento. Havia certas alturas da época que o objetivo era só trabalhar aqueles dois lançamentos e trabalhávamos aqueles dois lançamentos. Por isso eu estive a treinar com o professor Paulo Reis, que é o selecionador nacional atualmente, e que recentemente teve a atleta dele, Oriol Dogmo, a bater o recorde nacional e melhor marca mundial do ano. Brutal. Lançamento do peso, que é uma das favoritas agora a ganhar no recente mundial, vai acontecer.
Já vai aos Jogos Olímpicos. Ela já veio aos Jogos Olímpicos há muitos anos, já tem muita experiência. É uma Exato. atleta fenomenal, obviamente. E depois tem um treinador que lhe dá uma bagagem muito, muito boa. Isso sim, já tem Ela tem, muitos ela anos de tem, experiência. tem a qualidade e ele dá-lhe as ferramentas para, Sim. para evoluir. Sim, sem dúvida. Bem, e depois cheguei a um ponto da minha vida que decidi, ok, isto se calhar já preciso de começar a descontrair um bocado e em vídeos, lembro perfeitamente que isso foi uma coisa, em vídeos que conheci o CrossFit, né, no YouTube, mais um, eu já sou da A velha velha guarda. guarda, lá nos primórdios, ainda que era feito no rancho do Dave Castro. Exato. E experimentei, pedi lá ao meu treinador se podíamos fazer assim uma coisinha divertida lá no treino. E sei que era burpees com aí um Mas deadlift, uma coisa ainda assim. estavas, ainda estavas no atletismo nessa Ainda altura. estava o CrossFit ainda nem Exato. existia praticamente, por isso sei que fiz aquilo para ir para 5 minutos e aos 2 minutos acabou, porque fui para a casa de banho deitar o que tinha a deitar. Porque Chamar o Raul. chamar o Raul, exatamente. Mas foi mau, mas ao mesmo tempo deu-me ali um clique de epá, isto se calhar até pode ser uma coisa engraçada. E depois foi, lá está, começar a pesquisar cada vez mais. Depois na altura, passado um ano e qualquer coisa, abriu o CrossFit de Leiria. E fiquei logo ali, o que é que se passa aqui? Sweet, Portugal. Deixa-me ir ali conhecer. Por isso o CrossFit Leiria do Rodrigo Couto e foi sem dúvida uma excelente base que tive, onde aprendi muita coisa, para além de antes de ingressar ao CrossFit a sério, já tinha tirado o de cross training, só mais tarde é que foi o de CrossFit. Mas essa transição, por isso, quando comecei a sair um bocado do atletismo para o CrossFit, lá está, eu tinha 130 quilos, era assim um rapaz Pesadinho. pesadinho por causa da modalidade de onde vinha. Claro, claro. Não era obviamente gordura, tinha gordura, como é óbvio, mas Uhum. não era nesse contexto de obesidade. E foi começar a trabalhar arduamente, começar a perceber a mecânica da modalidade, conhecer o meu corpo naquela modalidade, que as 2 primeiras semanas foram péssimas. E nunca me vou esquecer, por isso acabei os treinos todos na casa de banho, a chamar o Raul, porque não estava nada habituado àquilo. Okay? E é o que eu digo hoje em dia aos meus alunos, o primeiro mês é o que custa mais. Exato. Vamos começar com calma para E não acreditar acontecer no aquilo processo. que... Exatamente, acreditar no processo. A malta quer avançar demasiado rápido para as coisas. E depois comecei a treinar, comecei a ver evolução. Uhum. Uma coisa que me assustou muito foi eu pensar que fazer uma pull-up é uma coisa simples. Fiquei assustado porque nenhuma consegui na altura, mas fazia 150 de bench press, fazia Exato. Força não te faltava. exatamente, mais 200 kg de back squat, mas fazer uma pull-up não conseguia. E isso aí deu-me assim um clique, epá, alguma coisa aqui tem que mudar. E foi aí que comecei a focar, depois comecei a Quando, ver que... Sim. desculpa interromper-te, mas quando estavas no atletismo, vocês já na altura utilizavam o halterofilismo, por exemplo, como complemento de treino? É a base, é a base, é a base. A grande, e é aquilo que eu já tenho notado muito, quem vem do atletismo Uhum. para o CrossFit vem com uma base muito maior do que toda a gente. O Porque no halterofilismo. atletismo trabalhamos de tudo, por isso as componentes todas que são feitas no CrossFit são trabalhadas no atletismo. Desde trabalho de força, coordenação, agilidade, própria percepção, tudo é trabalhado e por isso quem sai desse meio para o CrossFit
nota-se uma diferença de andamento, é mesmo gigante, isso é. É mais, eu ia dizer mais fácil, mas que é fácil é uma Não é palavra. mais fácil, Exato. como já é trabalhado, como já É foi isso. tanto trabalhado esses parâmetros, fazem com que uma pessoa se adapte muito mais rapidamente. Sem É dúvida. mais isso. E lá está, depois começou-se a aparecer assim uma competiçãozinha, outra, os Promo Fit Games naquela versão de muito antiga, Inicial mesmo. muito inicial, e depois houve ali um clique que me deu quando eu tentei fazer uma qualificação e não consegui, com uma competição. Eu pensei, bem, isto aqui qualquer coisa tem que mudar. E tem que mudar em mim, por isso o meu corpo tinha que mudar. E foi aí que tive a trabalhar um ano na altura foi para me qualificar para os MANS Cross Games, Uhum. que foram no meu Arena. Que espetáculo. E o meu objetivo era só ir, só conseguir entrar. E felizmente consegui, mas tive 8 meses a trabalhar, onde perdi 50 quilos. Isso, passei de 130 para 50, para 80. 50 quilos em 8 50 meses quilos. é muita coisa. É muita coisa. Foi. Brutal mesmo. Foi só mesmo o trabalho, foco e alimentação. E nessa fase, sentiste, estavas habituado a cargas altíssimas, não é? Sentiste que reduziste as cargas ou conseguiste Sim, manter ali? sim, reduzi. Tive que ter noção que alguma coisa iria perder. Claro, Mas as cargas que eu também tinha também eram muito altas, por isso pois. perdi, mas para o que é necessário neste momento para o CrossFit, quer dizer, naquela altura, porque agora as coisas já evoluíram muito, naquela altura já era muito bom. Por isso é que também fiquei, ok, mas melhorei muito na parte de ginástica, isso melhorei bastante, melhorei muito na parte de cardio, por isso no panorama geral foi uma mais-valia. Né? Depois, força. Não, ia-te perguntar, mas consideras que foi um processo, vou usar uma palavra se calhar um bocado forte, um processo penoso, ou foi uma coisa que te deu gosto fazeres e o facto de estás a sentir essa evolução, te pensaste, não, estou a fazer um sacrifício, mas estou a gostar do que estou a fazer. Não, foi um processo muito duro. Admito que foi muito duro. Eu sou muito doceiro. Gosto muito. E foi Não tive momentos, obviamente, que não foram nada fáceis, mas eu quando meto uma coisa na cabeça vou até ao fim. E custo o gostar foi sempre a superar. E ainda hoje tenho uma situação que me acontece quase todas as vezes. Sempre vou a uma pastelaria, até me, até me pergunta, pá, escolhe qualquer coisa para comer e isso tudo. E eu digo, não, digo sempre assim, só estou a ver. Por isso, eu ir a uma montra e ver os bolos ok, fico já deliciado com a coisa e vou-me embora, que é para não estar a pensar muito. Mas Isso é tem um como com foco os do olhos. caraças. Como com os olhos, o que eu chamo. E sigo em frente e tem que ser. Tem que ser, porque não... Foi mesmo um clique da minha vida importante. Importante. Para a minha autoestima, para a minha evolução como atleta, para os meus objetivos de futuro. Já, já Foi estavas, mesmo... já estavas a exercer na altura a função de personal trainer ou de... Não. Eu sou designer gráfico também. Boa. Por isso, tirei design, depois tirei desporto. Então, trabalhava em design, depois ia para o desporto e agora troquei e em horas vagas faço a Design. parte de design, sim, em freelancer. Muito bom, muito bom. É assim um bocado tudo. Não, Por isso. é assim, é uma vantagem, não é? Sempre que crias um projeto, tens a capacidade de fazer o teu próprio logo, É todo. o que eu estou a fazer. É o que eu estou a Exatamente. fazer neste momento, por isso. Hum, mas continuando com a citação dos Mans, foi aquela prova que até hoje me deixou mais emocionado, porque até o meu pai e o meu irmão foram comigo na altura, minha mãe acho que estava a trabalhar, qualquer coisa assim, e o eu só estar na arena
para mim estava tudo Objetivo feito, cumprido. completamente cumprido. Percebi depois uma coisa, que realmente nas cargas tive dificuldade, alguma dificuldade, e depois no final, obviamente comecei a perceber que tinha que aumentar um bocadinho ali o peso, a chegar ali a um meio termo, que hoje tenho e que é o indicado para mim, para conseguir fazer tudo de forma mais tranquila. Tu, por curiosidade, quanto é que tu medes? Eu estou com 78. 1,78 m? Sim, 88 quilos. 130 quilos, de facto, era aí um... Lá Era um está. bocadinho. Não tinha pescoço, eu estava assim. Não Pois, tinha pescoço. mas Tinha lá uns está. trapézios assim. Aquilo que tu disseste há bocado, não é aquela questão de uma pessoa, 130 quilos, badocha. Não, não Sim, é. não, não. Não, é muita massa muscular, pronto, e um bocadinho ali também de Claro, gordura, que claro. faz parte, todos temos, ou melhor, todos Eu menos o Cristiano fazia, eu Ronaldo. fazia, por exemplo, eu fazia 630 de prensa. Esquece. Uma pessoa se fosse obesa não fazia. Não fazia. Não. Lá está, eu tinha muita força, mesmo muita força, fazia agachamento com mais de 250 quilos à vontade. E Então, saltados. Porque eu faço... Por isso eu comecei a halterofilia aos meus 12 anos. Isso já brutal, tenho assim brutal. uns aninhos dessa área e aprendi com muitos treinadores, do leste, espanhóis, americanos. Passei por muitas experiências com muitos treinadores do mundo que me deram essas bases, essas bagagens para conseguir chegar onde estou hoje. Olha, e felizmente tiveste pessoas ao teu lado que não te disseram aquela velha máxima do não, cargas com as crianças faz mal. Não é? Tu estás aí a prova viva, com 12 anos É, começaste. é mesmo, lá está. Eu estive agora, recentemente estive lá nos Estados Unidos e tenho lá um amigo meu que é do atletismo e que é da Seleção Nacional, um atleta genial. E onde ele treina, aquilo é dentro de uma escola, por isso ele está afiliado a uma faculdade. Onde ele treina, é só racks e todos os alunos, É isso. em aulas de educação física, estão a fazer back squat. Brutal. A Brutal. aprender técnica de back squat, a aprender pistols. É uma mentalidade completamente diferente. Eu já não me lembro. Houve alguém que partilhou um vídeo desses. Aqui há Sim, uns tempos eu recordo-me de ter visto e eu fiquei a sim, sim, pensar, sim, sim, que sim. espetáculo. Quando é que Portugal vai chegar a este patamar? Quando quiserem meter as horas como deve ser e contar a disciplina de educação física para as notas. Exato, Quando isso exato. acontecer, pode ser que Exatamente. dê. Exatamente. Até lá é difícil, mas isto é uma opinião pessoal. Certo, certo, Não- certo. Não, e eu sou da mesma opinião. Não, não acho que a educação física já começa a ser mais valorizada, mas ainda não é valorizada o Sim, suficiente. Eu sim, acho. Eu acho que os professores de educação física são professores, são pessoas que estudaram como os outros estudaram, ah, têm todo o mérito, devem ter todo o respeito que qualquer outro professor tem, ou qualquer outra pessoa na realidade. Mas acho que aqui em Portugal ainda falta um bocadinho mudar essa ficha, sim. principalmente mudar a mentalidade do cargas para as crianças fazem mal. Pá, temos tantos exemplos de lá de fora, dos Estados Unidos, da China, da Rússia. Eles não fazem com cargas, eles simplesmente começam com a base. Um Sim, sim, PVC, uma aula PVC, de sim, sim. PVC dá para suar muito mais do que Sim, um jogo de futebol. verdade. Muito mais. Bem Agora, utilizado. exatamente, agora é preciso quem está à frente conseguir fazer com que os alunos e os jovens se motivem para isso e que tenha base, obviamente, da modalidade. Sim, sim, sim. Isso é que é fundamental. Não pode ser qualquer um que vai ali à escola e começa a ensinar um spot. Exato. Exatamente. Sim, pois também é preciso os professores terem essas valências Sim, e capacidade de ensinar sem prejudicar e sim. sem provocar as lesões. Felizmente, muitas boxes começaram a aderir ao CrossFit Teams, que eu acho que é uma mais-valia
para todos os jovens que começarem a ingressar nessa área, que vão ter claramente sucesso. E não digo sucesso só desportivo, okay? Mas digo sucesso de vida, por isso qualidade de vida. Porque vão estar a trabalhar todas as componentes que vão necessitar para hoje, para amanhã e para daqui a muitos anos, que vão fazer diferença. Não, eles vão ter, vão ganhar qualidade de vida, porque estão a fazer exercício físico, logo aí já os ajuda. Vão ganhar outra autoconfiança, autoestima, pronto, além de todos os restantes benefícios do exercício físico. E uma coisa que vão ganhar principalmente, eu acho que é a gestão do tempo, aquilo que tu falaste há pouco, que estudavas nos intermédios, nas viagens. Tenho exemplos na família de miúdos que já praticam futebol, por acaso é futebol, de alto rendimento, e a vida deles também os estudos é no carro, nas viagens. Não é uma vida fácil. Não temos É preciso querer, mas é esse foco, é essa mentalidade, a capacidade de esforço que é um ensinamento que fica para a vida. Não é? Sim, não é para toda a gente que consegue fazer isso. Sim, Isso sim. há que ter noção disso. Não é Verdade. simplesmente estalar os dedos e eu sou bom jogador, Não, mas não podemos nos desfocar daquilo porque o desporto acaba rápido. exato, é uma carreira curta. Temos de saber o que é que vamos fazer depois. Exatamente, E depois exatamente. temos que, por isso, se trabalharmos ao mesmo tempo que fazemos aquilo que mais gostamos, podemos ter depois uma base mais sólida para o resto da nossa vida. Sem dúvida, sem dúvida. Bernardo, como é que surgiu a vontade ou a fase do ajuizamento na tua vida? Então, o ajuizamento já vem também de há muito tempo atrás. Eu também sou árbitro de atletismo. Ok. Também ajuizei 500 campeonatos nacionais, campeonatos da Europa, isso tudo. Já tinhas essa experiência, então. Já. Que apesar de ser uma modalidade diferente, o pormenor é o mesmo. Por isso, eu tinha que sinalizar se era válido ou nulo coisas de frações de segundo. Por isso é que eu estou. A transição para o CrossFit não foi assim uma coisa assim tão brusca. Isso não. Mas no CrossFit, a minha primeira aventura até foi foi num Jmanze na Póvoa, exatamente, com o Henrique. Foi aí que eu conheci o Henrique. Sim. E Também criámos teve uma equipa de juízes cá em Portugal. exatamente, que eu também tive na equipa. Exato. Acho que sou o único resistente ainda. E foi aí que eu conheci o Henrique e que começámos a partilhar aí momentos e viagens interessantes pelo país e fora. Ajuizando, tivemos lá está, a primeira prova foi na altura o Jmanze, e foi uma experiência assustadora e ao mesmo tempo que, ok, deixa ver o que é que isto ainda vai dar. Porque lembro perfeitamente, era um espacinho pequenino, por isso o CrossFit na altura, aquilo é feito numa feira, na feira da Manse. O CrossFit tinha um espacinho minúsculo no canto do pavilhão, em que eram para aí 12 pistas, com a rack no meio, em ilha, 12 pistas, e éramos 14 juízes. Por isso, para um fim de semana. Estão a imaginar como é que era a Dureza. rotação. A rotação, não havia rotação quase. Era um por atleta. E era Ou sempre. melhor, um por linha. Um por linha. Mas fazíamos sempre os idos todos. Aquilo para descansar. Então para descansar era só na altura tínhamos banana e água. Foi o fim de semana toda banana e água. Então foi uma experiência assim. Lá está, foi assustadora, mas depois fez com Enriquecedor. que desse, sim. Hoje valorizo muito mais aquilo que tenho e tento demonstrar isso e mostrar isso aos novos judges, que as coisas felizmente hoje em dia estão muito melhores, porque na altura era o que se conseguia. A modalidade era muito recente em Portugal
e as coisas foram evoluindo. Qual era a maior... o que é que tu sentias como maior dificuldade na altura, ou o que é que faltava na altura para os juízes? Organização, experiência, base para saber gerir, mas não refiro-se só à parte dos juízes, mas a própria organização, saber gerir os juízes. Exato. Porque não é uma tarefa fácil ser judge. Ficamos ali sempre num ponto um bocadinho complicado. Levam na cabeça dos atletas. Entre o lado positivo de, ok, isto correu bem e o atleta até está contente, ou pode ter havido ali alguma coisa que o atleta não gostou, mas é o que é, e depois estão-nos ali a bater na cabeça mas ao mesmo tempo eu gosto. Eu para mim não me faz confusão Encaras nenhuma. bem. Sim, eu confio naquilo que faço. Obviamente sou humano, erro, como é normal, mas temos que mostrar ao máximo confiança e de determinação. Se dissermos que é no rap, temos que seguir em frente. Não podemos andar ali com os X, com os talvez, que isso depois é que vai originar problemas Eu duvido. para as competições. Isso Exato. temos é que ser precisos na situação. E isso é ir treinando aos poucos. Uma crítica que eu às vezes, quando vou assistir a uma competição, fui a poucas também, confesso, só fui no ano passado 2 ou 3, mas gosto de ouvir a opinião de quem lá esteve, tanto como judge, como quem esteve cá fora. E um dos feedbacks que às vezes havia por parte dos atletas era a incoerência de um juiz para outro. O que era válido para um juiz não era válido para outro. Claro. Como é que tu agora, com este projeto do Delta Judge, é isso mesmo que tu queres contornar, não é? É ver uma coerência uma coerência de informação, exatamente. de ajuizamento, de estarem todos alinhados da mesma forma, de todos terem o mesmo tipo de decisão final. Sim. Qual é a tua opinião do que tem acontecido, não do que vai acontecer? Sim, é assim, ao longo destes anos o que tem acontecido é mesmo essa parte de desorganização. Por isso, quem vai ajuizar normalmente é o amigo ali da boxe, é o amigo do amigo, e depois falta-nos ainda aquela mística e aquela base de alguém realmente mostrar que isto é assim. Okay? O exercício é feito desta forma e não pode ser feito de mais nenhuma. E todos têm que perceber que aquilo só pode ser assim. E não ter um que, epá, se calhar isto ali na paralela ainda dá qualquer coisita, olha, aquele não, aquele é no rap, mas aquilo tem que ser ou é ou não é. Isto só temos duas opções e não podemos andar aqui com o mais ou menos. Por isso é que foi também uma das razões para eu criar aqui a equipa em Portugal, porque eu pertenço a esta equipa Delta Judge de Espanha. Ela foi criada em Espanha por 3 amigos meus espanhóis, Jonathan, Luís e a Maia. É um projeto que está a crescer bastante. Neste momento, em Espanha, praticamente todas as competições são ajuizadas pela Delta Judge. E desde que conheci, por isso, desde que entrei depois na Delta Judge, também como responsável, começou-se a criar ali começou-me a criar aqui um bichinho de e se eu também transferisse isso para cá, para Portugal? Exatamente. Porque uma coisa que os portugueses têm que ter noção é uma diferença gigante Portugal para a Espanha. Infelizmente é a realidade. É uma diferença gigante. Porque eu já ajuizei todas as competições em Portugal, N vezes, todas, mesmo todas. E ajuizo muitas lá em Espanha e lá fora. E a diferença é absolutamente ridícula. Tenho que dizer, isso é uma das coisas que eu acho que tento passar ao máximo, é
o português, se quer evoluir, tem que fazer para isso. Okay? E, por exemplo, a Delta Judge, lá fora, já é chamada para competições, neste caso, internacionais. Brutal. Isso. Neste momento, ainda ontem estava a fazer contas, estava a falar com o Luís, nós temos neste momento 150 juízes em Espanha, da equipa. Fantástico. 150 juízes. Em Portugal, felizmente, que também começámos há pouco tempo, já temos 50, que é uma coisa inédita. Mesmo, É um país tão inédito. pequenino, não é? Um país tão pequenino, já temos 50 pessoas. Fantástico. E espero ter mais no futuro. Mas uma das diferenças que eu sinto é quando existe alguma competição, o processo de inscrição, por isso o processo de seleção dos juízes querem ir todos. Claro. E chegamos ao ponto de ter substitutos por causa porque toda a gente quer ir. Em Portugal, estamos a começar, ainda não conseguimos chegar a esse ponto precisamos de 30 juízes, querem todos inscrever. Ainda não conseguimos chegar a isso, mas acredito que futuramente a coisa vai começar a evoluir para isso. Isso vai. Como é que alguém que, para quem nos está a ouvir e que queira ser um juiz ou um judge da Delta Judge, quais são os requisitos que vocês pedem para as pessoas entrarem para a vossa equipe? Em primeiro tem o link na página de Instagram, onde podem inscrever-se e entram logo na nossa base de dados, que depois automaticamente é colocado no nosso grupo de WhatsApp. O grande foco da Delta Judge, por isso a Delta Judge foi criada em Portugal por mim e pelo Sérgio Rodrigues também. O grande Sérgio Rodrigues. O grande Sérgio Rodrigues, que dá ali uma grande ajuda na equipa. E o grande objetivo é transmitir às organizações essa parte que falha normalmente, que é a parte do ajuizamento. Por isso, a desorganização toda que existe, o problema de incoerência de juiz para juiz, é esse o objetivo da Delta Judge. Por isso, criar uma linha reta, onde todos conseguem só ir até ali, onde realmente tudo é certo e tudo está definido para que tudo seja igual. A grande vantagem é, primeiro pedimos que toda a gente tenha o curso de Judge, oficial da CrossFit. Esse é um dos objetivos e neste momento já tenho os 50 juízes da equipa todos creditados. Isso era uma das coisas que eu queria garantir. Outra das coisas é, ao longo do ano, vai haver formações que vão ser dadas, tanto formações online como presenciais, e encontros só da equipa, só para nos divertirmos, para nos conhecermos ao longo do ano. É um trabalho que ainda vai dar, lá está, muito trabalho, mas estou muito confiante e as coisas têm corrido muito bem mesmo. Muito bem. Excelente. Outra das coisas que eu acho que é uma mais-valia é como temos a Delta Judge em Espanha e em Portugal, o objetivo será fazer transição de juízes. Alguma competição que seja feita cá ou lá, podem ir juízes portugueses a Espanha para juntarem-se à equipa e vice-versa. Por isso, vamos trabalhar com a experiência toda que em Espanha já existe e trazê-lo para Portugal e vice-versa. Isso vai fazer com que a coisa avance um bocadinho melhor e que evolua mais ainda. E que evolua, porque Portugal necessita, Portugal precisa desta evolução para a modalidade começar a subir. Porque acho que temos muita qualidade, tanto como juízes como atletas, só que falta-nos um bocado. Falta-nos aqueles pormenores que vão fazer a diferença. E o juiz, sim, tem que ser trabalhado e tem que melhorar em Portugal, mas principalmente o atleta português. O atleta português tem muito que melhorar na forma como age, na forma como compete. Tem mesmo que fazer essa transição para perceber que as coisas com o trabalho
e de forma correta e sincera vão conseguir alavancar a modalidade. Eu acredito que tanto para o juiz como para o atleta, no calor do momento, não é? Às vezes os ânimos podem-se exaltar um bocado e eu penso que nas últimas competições já não se tem visto tanto isso, mas sei que no passado já houve às vezes situações assim mais desagradáveis. Que é como num jogo de futebol, não é? Quando acontece algo que nos acha que é injusto, ou num jogo de basquete, vai reclamar com o árbitro. O problema é que isto acontece em Portugal só. Agora, pois, porquê? pois. Não Não, é? eu vi por acaso, foi uma coisa que eu vi nos últimos games, até foi o Froning, né, que é o atleta de referência, né, em que levou uma no-rap, que era ground to overhead, era qualquer coisa assim no género, e ele levou uma no-rap. Ele olhou, tipo, fez assim uma cara estranha, mas segue vida. Portanto, e ganharam o odd na mesma. Pronto, eu na altura fiquei surpreendido com a forma como ele lidou com aquilo. Depois ele cá fora voltou a falar no assunto, mas tipo não fez um comentário que fosse desagradável, digamos. Sim, Pronto, sim, sim. foi no rap, siga. Isso é a grande diferença do atleta português para os outros. Lá está, continuo a dizer, não estou a descredibilizar o atleta português, estou a fazer com que a experiência que eu tenho trazido de lá de fora, fazer com que se melhore as coisas em Portugal. O objetivo, obviamente, é melhorar as coisas em Portugal. O que eu sinto é que o atleta português, cá em Portugal, reage de uma forma, quando vai lá fora, reage de outra forma. Sentes essa discrepância? Sim, sente-se. Sente-se que cá critica muito mais tudo e mais alguma coisa, e que lá fora, como é um mundo muito, muito maior, fecha-se. Agora, como estavas a dizer, a situação do Froning. Fez uma no-rap, olhou e segue. Essa é que é a grande diferença. É que os bons atletas levam uma no-rap e seguem e fazem mais uma rap bem feita. Porque Exato. o Voltam a repetir. atleta, porque assim, as regras se tem que quebrar a paralela, é quebrar a paralela. O estar na paralela ou quase na paralela, isso não existe. Isso é no rap. Por isso, o atleta tem que perceber e o atleta é que tem que saber executar o movimento. Não é o juiz que tem de dizer, olha, tens que baixar mais o rabo. Não é o juiz que tem de dizer. A função do juiz é dizer rap ou Ou no no rap. rap. Só isso. O atleta é que tem que entrar na arena e saber, ok, vou ter que fazer um overhead squat. Tenho que quebrar a paralela. Feito. Agora, se não consegue, não vale a pena dizer que a culpa é do juiz que lhe disse no rap, porque aquilo era quase paralela. Não, isso não interessa. É mesmo esse pormenor que eu acho que se tem que mudar o chip do atleta português. Tem que aceitar a levar uma no-rap e quanto mais no-raps levar, só está a perder tempo. É isso. Mais vale levar uma no-rap, ok, olha, é o rabo que não quebrou. Quebra mais na seguinte. E já não vai acontecer problemas, porque isto tem que andar. Eles querem fazer no menor tempo possível ou maior quantidade de repetições. Quanto mais problemas tiverem a meio, o resultado depois justifica-se no final, por causa Claro. disso. Mas se tiverem ainda. Levaram no rap e ainda ficaram a reclamar, estão a perder tempo, Sim, estão a perder. estão claramente a perder, a Vão perder ficar mais tempo. prejudicados. Sim. Isso mesmo. Uh, Por exemplo, desculpa, eu tive não, num. se calhar íamos dizer o mesmo. Eu ia-te perguntar se já tiveste alguma situação assim mais desagradável que te recordes em competições nacionais que possas contar. Então, a Maria Costa, Maria que, Costa, que toda a gente conheço, conhece, não é? já entrevistei. Já a entrevistaste, pois já. Ela deve-se lembrar. Foi nos Promofit, há uns quantos anos atrás. Ela estava a fazer equipas, o que é que era? Mas ela estava na bancada. E eu dei uma no-rap à equipa e eu continuo sempre com aquela cara séria de ok, é no-rap, ponto final. Diga.
Eu só sei que a Maria salta da bancada, entra para dentro da arena em direção a mim. Ok, que as coisas depois resolveram-se, mas que ela vibra com uma excelente atleta, uma excelente pessoa, mas vibra com a competição de uma forma muito... e esse foi um momento que foi... Marcou. Marcou porque pela situação toda, né? Porque eu Claro. mantive aquela calma, como sou uma pessoa calma, e de repente vejo uma pessoa a vir atrás, salta a bancada e segue. O que é que aconteceu? Tendo em conta esta conversa que estávamos a ter antes, o começarem a falar, o no rap, nem sei o quê, nem sei o quê, nem sei o quê, só ficaram a perder tempo. Claro. Foi a realidade. Né? Claro. Mas a nível nacional foi, se calhar, assim, a mais caricata que Caricato, exato. tive. E Pois lá logo a Maria, foram, que a logo Maria a é uma Maria, excelente né? pessoa. Não, a Maria é uma excelente pessoa, É mas lá espetacular. está. Foi ali um momento, foi um momento que teve, mas Acontece, não, lá está, é aquela situação do calor do momento e... não deve acontecer. Não deve Exato, sim, acontecer. não, 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 Não não deve deve, não, acontecer. não, não o façam. Não o façam. Sim, não o façam, senão E vamos ter que principalmente começar quem a está meter cá fora. um gradiamento nas bancadas. Mas lá está. As coisas têm que começar a evoluir. Obviamente, na altura, o CrossFit era uma coisa e agora vai evoluindo para Como melhor. é judge e a pessoa responsável pelo projeto cá em Portugal e pelo que eu percebi também em Espanha, é algo que tu vais, é essa energia que tu vais ter que transmitir para os teus juízes, não é? Que se isso acontecer, ou se acontecer isto, como é que vocês vão lidar, como é que vocês lidariam, não é? Porque nem toda a gente tem a capacidade que tu tiveste, se calhar também já tinhas bastante experiência de outros esportes, já estavas habituado a lidar com isso, és uma pessoa calma. Agora, para quem não tem essa experiência, lidar com uma situação dessas pode às vezes ser difícil de gerir, e essa pessoa pode chegar à tua beira e dizer-te assim, olha, não quero fazer mais isto, não estou a levar com estes gajos. Sim, e já me aconteceu isso. Claro. Mas aquilo que eu digo a toda a gente, isso à minha equipa, é não se preocupem porque eu vou estar sempre atento e sempre por cima dessas situações. Por isso, qualquer problema que haja com algum juiz, atleta, etc., tem que falar sempre comigo. Ninguém vai falar com um juiz meu. Por isso, alguma coisa, transmitem comigo. Porque a situação dos juízes, às vezes, os juízes um bocadinho mais sensíveis, torna-se um bocado complicado e podem começar a dizer coisas que não vão ajudar depois para a resolução do problema. Pois, se calhar era rap. A partir do momento em que dizem isso, complicam-me logo ali tudo. Pois. E uma das coisas que eu faço sempre é proteger ao máximo os meus juízes. Isso, em alguma situação, simplesmente agarro no juiz, puxo para trás e falo com quem tem a falar e dizem as coisas. Porquê? Porque depois veem que a pessoa que está à frente, neste caso eu, acalmam-se logo. Porque não tem outra hipótese. Porque não permite que haja situações de faltas de respeito, de ações menos positivas. Menos positivas, exato. Porque o juiz tem que ser o mais discreto possível. Por isso, o foco mais neutro, nunca são não? os juízes. Exatamente. O foco nunca é os juízes. O foco é sempre os atletas. Eles é que são os principais e nós queremos é que eles brilhem. O juiz simplesmente está lá, faz o seu trabalho, conta repetições e vai embora. Esse é o papel fundamental do juiz. Já alguma tu como atleta, não é? Acredito que dentro de uma arena estejas a vibrar, apesar de estares como juiz, mas por dentro deves estar a vibrar de outra maneira. Nunca já te aconteceu de estás a juizar um atleta e ao mesmo tempo estás a puxar um bocadinho pelo atleta? Achas que isso é correto de acontecer ou qual é a tua opinião sobre isso? Porque às vezes vê-se acontecer, que é Sim. natural. Sim. Isso é natural às vezes acontecer, mas não deve acontecer. Pois. Onde é que deve acontecer? E isso é uma das coisas que nos transmitem sempre lá fora. Versões scale, versões adaptadas. É ter alguma sensibilidade para a coisa. Obviamente não puxar do tipo vai, tu consegues mais uma. Não puxar, isso não. Mas dar um toquezinho. Ter alguma sensibilidade para algumas situações que permite. Agora, intermédios, RX, elites.
Nada. Não se pode perdoar. É o que é. Só estamos ali para contar repetições e ponto final. Tem que E ser, têm que tem que ser. aceitar. É mesmo Bom, assim. muito bom, muito bom. Voltando se calhar um bocadinho para trás na conversa, eu sei que já tens na tua lista de competições algumas competições bem importantes. Uhum. Como é que tu vês essa... Já respondeste há pouco um bocado isso, que vês uma grande diferença entre Portugal e Espanha, por exemplo, Sim. países vizinhos, mas um é o dobro do outro. Sim, sim, sim. Como é que tu viveste essa experiência nas competições, em outras competições internacionais que já fizeste, e na Wodapalooza, que é tipo uma Foi a das mais recente. principais Assim, mundial, eu em termos mundiais? comecei, assim, a minha primeira prova lá fora foi os regionais. Na altura ainda havia regionais. Em Madrid, foi na Caixa Mágica. E aí despertou-me muito o querer continuar nesta função como judge. Estive com atletas de elite pura na altura, Samantha Bridge, Dan Bale, eram uns quantos. Isso deu-me aí uma bagagem pela grandeza toda que a modalidade estava a dar-me Uhum. naqueles 4 dias intensos que, lá está, apanhei logo ali uma situação que foi ter reuniões todos os dias às 6 da manhã, coisa que cá não acontece. Né? Por isso eu levantava-me às 4 e tinha reunião às 6 e só depois é que tomava pequeno almoço. E depois tínhamos reunião a meio, reunião no final, e então todo o dia com reuniões. Mas lá está, foi uma experiência genial, genial. Depois aí começou o bicho, a criar mais aquela coisa de querer mais e mais e mais. Depois na altura ainda tínhamos a equipa de juízes cá, mas estava cada vez a ficar um bocadinho mais pequenina, Uhum. e depois fiquei sozinho e continuei, meti mochila às costas Nunca e vou desististe? sozinho, não, e vou sozinho para as competições. Estive nos Compacts Meridian Championships, estive no Madrid Championships, estive recentemente no Wodapalooza, estive nos The Trials, que foi aqueles online que aconteceram durante a pandemia. Isso eu fui o único português a ajuizar a parte de Trials Uhum. dita Europa e Trials final mundial. Éramos oito pessoas no mundo a trabalhar nisso. E eu Muito fui bom. uma delas, felizmente, porque conheci pessoas incríveis, neste caso o Alfonso Chamorro, que é o responsável do Madrid Championships Uhum. e dono de 2 boxes em Espanha, o CrossFit Sede Real. E isso deu-me uma base assim muito. Deu-me ali puxou também por mim, A depois também energia que com. precisavas. Sim, sim, sim. Depois ali também com outro juiz de Espanha, o Jonathan, que é um grande amigo meu. Por isso, tivemos ali todos a trabalhar durante a pandemia, em que tínhamos eu se não me engano, eram mais de 1500 vídeos para ajuizar. E foi dias e dias a trabalhar e a contar repetições, porque aquilo depois, como era via transmitido, via internet, tínhamos que avaliar os vídeos, tínhamos uma plataforma onde fazíamos a contagem das repetições, por isso tudo aquilo que foi feito era gravado. Quem pensa que era online, não era online, era gravado. Por isso tínhamos o vídeo, íamos contando as repetições, selecionando pelo timing, e o que acontece é que depois no final tínhamos o contador de repetições que, consoante aquilo que nós carregávamos, ia atualizando. Por isso, fazia um agachamento e atualizava 1, 2, 3, 4. Foi assim um processo muito trabalhoso, lá está, muito trabalhoso, mas também me trouxe ali coisas interessantes que recentemente até estava a falar com o Sérgio, que é uma das coisas boas para transmitir para as competições em Portugal, sobre a forma como é preparado
os vídeos de qualificação para as competições. Uma das coisas principais era mesmo termos aquilo por parâmetros. Por isso, parâmetro 1, se existe a apresentação de vídeo, a apresentação dos pesos, etc. Se passaram nessa fase, ok, seleciona-se. Quem não tinha logo isso ao início, o vídeo era cortado, não é agilizado. E depois era esse, depois era o parte de repetições, depois tinham que passar pelos 3 parâmetros para no final chegarmos e sim, ok, este vídeo está ok, este vídeo passa. E é isso que pode ser uma coisa interessante para transitar para Portugal. Vai fazer com que muita gente fique chateada, vai. Mas é a única forma de se garantir qualidade e coerência para toda a gente. Por isso, se toda a gente tiver a câmara deste lado, vamos conseguir todos agilizar bem. Agora, se um tem a câmara aqui, outro tem aqui, outro tem aqui, outro tem aqui, torna-se complicado. Por isso, haver uma regra específica... Ou até a câmara em movimento, às vezes. Também acontece isso. Também acontece isso. E essa diferença que depois é interessante é o vídeo é logo cortado. E nem é questionado. Porque esses vídeos nem sequer edições podem ter, não é? Aquilo Não, tem que estar ali filmado do início ao fim, tudo o que tiver a acontecer, toda a preparação tem que estar tudo gravado. O atleta não pode sair do vídeo, porque isso aconteceu. Então nos trials, que isso como era feito em casa, havia gente que ia atender o telefone, ou o cão passava, ou lembro-me de um que era colombiano a fazer em casa, era uma wall que simplesmente cai, dá uma cambalhota, vai parar ao outro lado do quintal e depois volta. Foi assim coisas cómicas. Por isso... Uma curiosidade, até para quem está a ouvir e para quem iniciou recentemente neste mundo do ajuizamento, todas essas viagens que tu fizeste, todos esses ajuizamentos, o Wodapalooza, tiveste apoio nesse sentido ou foi tudo do teu bolso? Tudo do meu bolso. O Wodapalooza e tudo? Tudo do meu bolso, sim. A diferença é... Eles normalmente dão em material. Por isso, tanto o Wodapalooza, Madrid Championships, isso tudo, todas as outras competições recebemos é material. Por isso, recebi Noble, já recebi Reeboks, depois toda a alimentação, estadia. Estadia paga. Okay. Em alguns, no Wodapalooza não. Porque o Wodapalooza é um mundo completamente diferente. Mundo completamente diferente. O que muitos atletas lá me disseram foi que até preferem o Wodapalooza do que os CrossFit Games. Sim. Pela proximidade que o evento tem de atleta adepto. Pois, essa proximidade faz com que haja ali muito mais envolvência e vibra-se muito ali porque aquilo é um ambiente completamente diferente, não é? O que se vive lá, pelo menos o que eu vejo, o que é transmitido é isso, é tipo, parece uma coisa mais descontraída, mas lá está também mais próximo das pessoas, mas também ao mesmo tempo é uma competição a sério, que é um apuramento para os games também, não é? E porque tem um prize money de $100 mil, puxa, né? Qualquer um há de querer ganhar isso, mas o Wodapalooza primeiro é só ver a situação de juízes. Por isso, eu estive na equipa da Flagler, que era na Arena Flagler, que é a arena principal. Isso, estava na equipa de juízes principais. E havia mais 3 arenas. Okay? Por isso, em cada arena havia equipa de juízes. Ao todo, éramos mais de 400 juízes. É só assim uma diferença. Só assim uma diferença. E depois, dentro de cada arena, isso em média, por exemplo, na minha, que só a pista havia 30 linhas, isso 30 atletas em simultâneo. Isso éramos cerca de 100 de juízes
divididos por 4 equipas dentro dessa equipa. E depois ajuizavam sempre 2 equipas e rodávamos. Duas Ok. equipas e rodávamos. Normalmente ajuizavam sempre o odd inteiro. Uhum. E o que faz com que as outras 2 equipas tenham mais tempo para descansar, Sim. para recuperar, para relaxar, porque psicologicamente é cansativo, é muito cansativo ajuizar. Às vezes Isso, o pessoal pensa, oh, não, isto foi ajuizar a Udapalooza, aquilo pagarem tudo, e não sei o quê. É uma ideia que pode, que o sim, pessoal sim, sim, pode sim, pensar, sim. não é? Porque enquanto Assim, estamos a falar. há provas que pagam, sim. Por exemplo, eu Certo. vou agora ao Itália Showdown, vão pagar 100 euros para cada juiz. É uma ajuda. É uma Mas ajuda, isto certo. é mesmo para quem corre por gosto não cansa. Eu Exatamente. faço isto mesmo por gosto. E como é que tu chegaste ao Udapalooza, por exemplo? Ou as tuas competições, como é que um juiz chega às competições internacionais? Eu tive convite da parte lá está, do Alfonso, que começou-se ali o zumbido, no final do Madrid Championships, começou ali o zumbido de, olha, se fôssemos para o Odapalooza é que era interessante, vocês eram interessantes de ir, e ficou naquela e eu, isso se calhar não é nada. Mas passado um mês, outro, a coisa a aproximar-se e aquilo, pá, volto-me a lembrar daquilo e depois realmente chamam-me. E eu, pá, Tem isto que ir. afinal, só que misturado nisto tudo, misturar uma pandemia pelo meio, Pois. era ali muita sensação. Mas lá está, foi a preparar-me para essa competição, para o Odapalooza, e foram 3 dias muito intensos. Mas, mas sem dúvida a maior experiência que eu tive até hoje como judge, porque a quantidade de gente que esteve, eu tive com os melhores do mundo, desde Rich Froning, Noah Olsen, Alex Smith, Annie, estavam lá todos. Tudo aquilo que uma pessoa via na televisão, afinal, estão ali. Existem. E uma coisa que notei é que não são assim tão grandes. Exato. Eu pensava que eles eram assim enormes, assim, uns fecharocos, né? Tanto eles como elas, Sim. e afinal são pequeninos. É como a malta cá em Portugal. Não, a malta cá em Portugal que é muito maior. Olha, Muito maior. A sério, a espetáculo. sério. Não, foi uma coisa que me surpreendeu. Por exemplo, estar com o Matt Fraser, É aquilo a tua é, referência. aquilo é fazer uma vénia, porque o homem é realmente incrível e fez um trabalho. E eu espero que, entretanto, volte outra vez à Eu também atualidade. Eu acho que sim. eu confesso que estou um bocado surpreendido com a paragem dele. Acho que se calhar não ao nível dos games, mas vai ser aquelas competições mais tipo Sim, Rogue, sim, sim, sim. Wodapalooza. Acredito que ele vai voltar para essas. Sim, ele foi lá só mesmo para se dar a conhecer, fazer uns autógrafos e isso tudo, e fez a demonstração dos watts lá, que até lhe correu mal, que eu estava a filmar e até lhe correu mal, porque aquilo foi engraçado, porque ele era handstand walk, e ele tinha que atingir uma linha e caiu um bocadinho antes da linha, então foi a arena toda abaixo. E ele até ficou ali envergonhado, teve que voltar para trás, fazer tudo outra vez. Sim. Foi. No Mas rap. foi uma no rap, claro, e depois éramos cerca de 100 juízes, todos na arena também a assistir. Então foi tudo no rap. Que cena, coitado. Mas foi muito giro. Muito E bom. depois foi a mística que o Odapalooza tem. Ali ser em Miami, com o bom tempo que está, Mesmo. normalmente lá, naquela grandeza de prédios, que é com uma vista única, e depois ser à noite, com tudo iluminado e estarem lá as bancadas cheias,
e gente à espera fora das bancadas, porque não havia mais espaço. Por isso, eles têm seguranças que não permitem mais ninguém entrar. O nível de policiamento é aquilo que vemos nos filmes, americanos. Mas aquela mística, aquele espetáculo todo, porque aquilo é um espetáculo. Sim. Quando acabou o primeiro dia, estava a ver, estava na outra arena, ao pé do rio, e acabam e está um barco com um ecrã absurdamente gigante a fazer publicidade para o Odapalooza, e de repente fogo de artifício. Foi maior do que uns que eu vejo de fim de ano cá em Portugal. Agora, numa provazita, né? Uma provazita, um fogo de artifício gigante de 15 minutos ali, sempre a Provazita disparar. que já é uma prova zona, agora. Pois, e aquele dado curioso que eu disse há bocado foi mesmo que tive muitos atletas a dizerem que preferem o Odapalooza do que os Games. Se calhar por causa de toda essa envolvência. Porque os atletas andam ali ao pé andam nos stands, andam ali porque é tanto stand de material, uma pessoa fica. Perdi-me muitas vezes lá, isso perdi-me. E assim, uma das coisas que tive lá assim, mais interessantes foi mesmo ter apanhado um tornado, onde a arena inteira, por isso a competição inteira foi evacuada. Exatamente. Eu recordo-me de ver qualquer coisa sobre isso. Foi. Eles disseram que à 1 da tarde ia começar a chover a sério, e à 1 da tarde em ponto começou a chover a sério. Então, estamos a falar que tínhamos ali mais de, se calhar, 100 mil pessoas que foram evacuadas assim. Como caras. Tudo para hotéis, os hotéis mais próximos são obrigados a abrir, e ficámos cerca de 5 horas no hotel, à espera. Passou, voltamos para a competição em vez de acabar às 6 da tarde, 7 da tarde, acabou, era quase meia-noite, mas está tudo bem, siga. Toda a gente volta para as bancadas, limpámos a arena toda, por isso eles têm material específico para limpar a arena e aquilo fica logo seco. Encheu outra vez, fizemos as finais todas que havia para fazer e acabou. Entregou-se os prémios e está bom. E não aconteceu nada, simplesmente foi só ali uns ventos que passaram. Mas era um tornado a sério. Felizmente grande. correu bem. Era um tornado grandinho até, por isso. Verdade. Bernardo, tu, Games, é um objetivo? É um objetivo. Começou a ser um objetivo depois de eu sair do Odapalooza. Pensar, Só falta isto. já fiz isto, já fiz aquilo, se calhar pode ser uma oportunidade. Quem sabe? Ainda não pesquisei, ainda não tive muitos conhecimentos sobre como é que é, mas conheço e tenho amigos meus que já foram. Por isso é uma questão de começar a analisar a coisa. Muito bom, muito bom. Espero que consigas atingir esse objetivo e muitos mais, e que agora com a Delta Judges em Portugal que seja uma mais-valia para todas as competições. Sei que vai estar ligado à Affiliate, quando falei com o Zé falamos sobre isso, que só na própria Affiliate já vai haver, pelo que eu percebi, pelo menos 6 ou 8 competições. Sim, etapas, são várias etapas. Etapas, exatamente, por isso acho que já temos muito trabalho. só nessa já tenho bastante trabalho. Agora esperemos que mais competições adiram a isso. Não, felizmente já temos mais conversações com outras organizações. E isso era uma das coisas que eu queria deixar, fazer perceber às organizações que esta parte do ajuizamento é a parte mais complicada, é que dá mais dor de cabeça às organizações, e por isso é que existe a Delta Judge, para simplificar ao máximo. Por isso, desde o trabalho todo de ajuizamento, desde de reuniões de ajuizamento, desde material. Uma das coisas que vamos ter de diferente das competições é nós vamos ter uniforme nosso. Por isso, em todas as competições o uniforme é nosso, para haver uma coerência em todas as competições. Saberem, aqueles juízos são da Delta Judge. Sim. Desde o material todo, pranchetas, cronómetros, isso é tudo da nossa parte.
Temos uma pessoa específica para a organização dos scorecards, por isso, para a recolha, entrega dos scorecards. Vamos ter uma linha, por isso, juízes vão entrar sempre em linha, tudo ali de forma muito correta. E aí lá está, temos que imitar O que já acontece. os que são bons e os que a coisa realmente corre bem. E é essa parte que eu de onde tenho andado, quero trazer e fazer com que as coisas em Portugal, as organizações em Portugal, sintam que, ok, valeu a pena aceitar a Delta Judge. Valeu a pena investir na Delta Judge. Porque uma das coisas é, lá está, eu comecei com água e bananas, como disse ao início, e já estou numa fase de eu quero é criar condições suficientes para os juízes. Desde a alimentação correta, desde um cachê que é necessário, porque são gastos, não vai cobrar, obviamente, grande coisa, Claro. mas é uma ajuda. E é para fazer perceber às organizações que não estamos aqui com o intuito de ganhar balúrdios, porque não é o objetivo, mas sim recompensar todo o trabalho e dedicação que um juiz tem. Sem dúvida. Não, e o facto de... Eu acho que o facto de um juiz ser remunerado acaba por dar outro estímulo ao juiz e quererem participar mais e quererem alinhar com, portanto, ter equipamentos todos de igual, tem todas as competições o mesmo equipamento, haver uma distinção entre a Delta Judge e outras. Acho que é o passo a seguir e que vai ser muito bem sucedido, certamente. Aliás, está aí a prova, já em poucos meses, nem sei se já passaram meses. Exato, num mês, 50 juízes, acho que é muito bom. Acho que é muito bom. Eu por acaso... Todos creditados. Exatamente. Isso eu acho que é mais incrível. Fantástico, fantástico. Eu por acaso, no ano passado, tirei o curso de juiz, porque eu estava a pensar em organizar o Mais Fit da Garagem, parte 2, e queria fazer uma coisa mais profissional, e então tirei o curso, estive a fazer o curso de juiz. É um curso de 10 euros, não custa assim tanto, e é um curso que eu acho que vale a pena e ensina-nos muito, tanto como juízes como atletas. Acho que toda a gente devia fazer esse curso, porque lá já por causa dos tais standards do que é o quebrar a paralelo, o que é que não é quebrar a paralelo, o subir para a caixa, a extensão da anca, todos esses pormenores que às vezes nos falham, não é? Acho que com o curso de juiz dá-nos outra realidade. Sim, é uma mais-valia e uma das coisas que eu também disse à minha equipa e transmiti também no Instagram da Delta Judge foi algum atleta ou treinador em Portugal que necessite que seja avaliado algum dos vídeos, etc., podem enviar para a Delta Judge. Nós fazemos esse trabalho com todo o gosto, porque queremos é fazer com que Portugal evolua. E para evoluir, temos que nos ajudar todos uns aos outros. Porque eu tenho notado, e é uma das críticas que tenho visto lá no nosso grupo, é que passam muitos vídeos agora com a situação do Open, passam muitos vídeos que infelizmente não são rap. Mas conta-nos. Agora, alguma coisa tem que mudar. E na minha opinião, neste caso, é os atletas e os treinadores perceberem que o movimento tem que ser feito. É que está nas regras assim. Não vale a pena contrariar o movimento. Se nas regras diz que o walk, que esse foi aquele que deu mais problemas, só podem movimentar as duas mãos quando os dois pés estiverem em contacto com a parede, é o que tem de acontecer. Vi N vídeos e cortei-os, fiz a minha função, cortei-os, em que gente que tirava a mão antes de um pé estar apoiado na parede, antes do último pé estar apoiado na parede. É a realidade, é necessário acontecer esses cortes de vídeos, essas situações de, ok, o vídeo é anulado, para aprendermos, porque com os erros também vamos aprender.
Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que eu vi acontecer em vídeos que o pessoal foi partilhando no Instagram, peço desculpa, foi o step down, que o pessoal está muito habituado a salta para a caixa, salta para o chão. Sim, esse movimento fez com que se tivesse que pensar um bocadinho. Exato, o pessoal abrandou bastante ali. Mas percebe-se o objetivo, tanto de proteger tornozelos e joelhos por causa das quedas, mas para fazer isso, mudar ali um bocadinho o chip, mudar ali uma coisinha para fazer com que tudo afinal, por exemplo, eu fiz o odd, houve um que sem querer saltei e repetiu. Mas simplesmente saltei, agora porque que saltei não sei, simplesmente foi e voltei a repetir aquela repetição, continuei. Agora é a parte do sinto que o CrossFit, neste caso das regras, as coisas estão-se a ficar cada vez mais estritas, por isso cada vez mais precisas, e isso é bom. Pequenos pormenores que fazem a diferença. É bom não permitir que haja mais do que se é só aquilo, é aquilo. Se existe se é só fazer power snatch, não há cá muscle snatch, não há cá nada, é o que é. Ponto final. É isso. Olha, Bernardo, quero-te agradecer imenso pela tua disponibilidade em participares aqui no podcast, contares um bocadinho da tua história, do teu percurso, do que é o Delta Judge. Espero que o pessoal que está a ouvir que fique um bocadinho mais elucidado. Caso tenham mais dúvidas, enviem mensagem para a página da Delta Judge. Eu depois, quando partilhar a entrevista, vou-vos identificar para ser mais fácil também de encontrar a página. E, entretanto, também tenho feito algumas partidas vossas. E continue o excelente trabalho que vocês estão a fazer e parabéns por teres conseguido trazer para Portugal essa equipa que estava a fazer falta. Sim. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade de me dar a conhecer, de transmitir esta mística de deslizamento e de divulgar a Delta Judge, que é, neste caso, aqui o mais importante, e que quem gostar ou quem imaginar-se a ajuizar, temos todo o gosto em que entrem na equipa e posso garantir que temos uma equipa excelente, muito unida e pronta para receber toda a gente de braços abertos e começarmos aí a dar o menos possível no raps, que é o que eu desejo, mas se tivermos que dar, que assim seja. Justo. Exato, que seja justo. Por isso, tá? Obrigadíssimo. Vai lá, Bernardo, grande abraço.